quando você chega nesse momento que você fica estagnado ali, algo tem que mudar. E muitas das vezes é a nossa imagem e a gente não tem essa percepção. Porque a gente tem que pensar que não é só sobre a gente. Um casamento, um evento, você tá indo honrar outra pessoa. E por que eu vou vestir contra aquilo que aquela pessoa diz? Claro que a gente precisa ser bom para as pessoas valorizarem o nosso trabalho, né? Entender a nossa competência ali na nossa imagem, mas só a imagem não sustenta. Com o tempo, se você não for bom, aquilo vai cair por terra. Ei, gente, sejam bem-vindos ao Deliberado. No episódio de hoje, a gente vai falar como a imagem impacta você, a percepção que as pessoas têm sobre você, na sua vida pessoal e no ambiente de trabalho. Mas antes, eu quero fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos e pretos, tenho 39 anos. Hoje estou vestindo vermelho, estou num cenário de cortinas pretas e mesa preta. E para falar desse tema maravilhoso, hoje eu trouxe aqui, tinha que puxar um pouquinho para minha família, claro. Nada mais, nada menos do que ela. Designer de moda formada pela Federal. Tem uma linha de roupas autorais feitas de saco de cimento. Já entreguei tudo. Consultora de imagem, visagista, já fez stylist para desfile para marca, é figurinista. Seja muito bem-vinda, Yáscara Oliveira. Que coisa boa ter você aqui. Só vou pedir para que você faça primeiro sua autodescrição. Ok. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, olhos verdes, alta. Podemos dizer que sim. Maior que eu. Sim. E tá vestindo branco. Estou vestindo branco. Lindíssima. Agora vamos começar com as perguntas aqui, porque eu te trouxe por uma grande polêmica que a gente sempre vem falando dela o tempo inteiro. E a gente senta nos restaurantes, conversa sobre isso, observa pessoas, observa comportamentos. E você não tá nessa profissão de consultora de imagem também, que é um dos braços que você faz, à toa, né? Você tem uma história muito complexa com isso aí. Você já tinha começado o seu caminho como estilista e, de repente, num desfile ou numa apresentação da sua marca, você teve um grande impacto com uma pessoa que te abordou ali. Me conta essa história, como é que foi? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Estar aqui. Então, é muito engraçado, né? Quando a gente fala como que a imagem ela impacta e ela é importante, e às vezes a gente não percebe, a gente não tem noção de quão importante isso é. Eu sou formada em moda, então estudei, né? Era pesquisadora na UFMG e desenvolvi uma linha de vestidos de papel. Que quando eu formei, deu uma repercussão muito grande na mídia, mas a minha imagem não comunicava, né, a profissional que eu era. Então, se você olhar, você não falava nunca que eu era estilista. Tanto que na faculdade aconteceu uma situação também, né? Aconteceram algumas situações, assim, de alguém falar, Yáscara, e eu olhar, e a pessoa falar, você que é a Yáscara dos vestidos de papel? E era você mesmo. E era eu. Então, e era assim, constrangedor, assim? Como é que você se sentia? Ou você não via que era importante? Falava, essa pessoa não tá valorizando o meu trabalho? Na verdade, assim, fazer os vestidos, né, eles são uma renda. Então, tem todo um processo onde tem que pegar o saco de cimento, tem que processar. Eu trabalho com fibra natural, trabalho com tingimento natural. Então, é um trabalho que ele é muito braçal ali. Manual, braçal. Ele é muito braçal, muito manual. Então, acaba que, assim, não tem jeito. Você vai ficar descabelada. Não tem como você ficar na pose fazendo vestido de papel, assim. É tudo muito manual e tudo. Então... Você achava que estava tudo bem. Então. Na verdade, era muito difícil fazer as peças e preocupar com a minha imagem. Eu sempre me preocupava com a excelência das peças. Isso. Uhum. E, assim, era muito difícil também. Às vezes, muito corrido. E eu não via essa importância. Eu falava, gente, o importante é ser competente, né? E a gente tem muita preguiça também, né? Às vezes, de se arrumar todo dia. E eu tinha um problema muito grande com a imagem, né? Com a minha imagem. Então, quando eu olhava no espelho, eu não gostava do que eu via. Eu já tive muito complexo quando mais nova. Então, quando você tem complexo, você não gosta do que você vê no espelho, você tem preguiça de se arrumar também. Você tem essa questão, assim. E aí, eu sempre ia empurrando isso com a barriga. Mas eu sempre consegui trabalhar, sempre trabalhei muito, porque como o trabalho ele é muito diferente, muito impactante, as pessoas primeiro viam o trabalho. Então, quando elas me conheciam, elas ficavam meio decepcionadas. Mas elas já conheciam o meu trabalho. Então, elas acabavam fechando pelo trabalho em si. E quando que foi que virou esse clique, assim, falou, agora eu preciso me Mas as pessoas não valorizavam. Né? As pessoas, elas fechavam... Havia uma desvalorização por conta mas não da sua valorizavam. imagem. Não valorizavam, por quê? Não tem como. A diferença quando você vai pagar, né? Se tem um profissional ali que ele parece bom e um que é bom,
Não tem como, a gente precisa entender, né? Que não é, a gente sempre fala sobre isso, né? Não é sobre ser bom, você precisa parecer bom. Então, tinha essa desvalorização, vamos dizer assim, financeira. As pessoas, às vezes, não valorizavam porque eu não parecia uma estilista, né? Embora ficavam impactados com o meu trabalho. Essa chave virou, né? Eu morei um tempo em São Paulo. Na pandemia, eu acabei voltando. E aí, eu comecei a trabalhar com imagem, assim. Então, quando eu morava em São Paulo, eu comecei a trabalhar um pouco essa questão da autoestima. Como eu não gostava do que eu via defeito em mim em tudo, sabe? Assim, eu não gostava de nada. Então, sempre tive, por exemplo, meu cabelo é liso. E eu sempre achei lindo o cabelo cacheado. Então, tudo me incomodava, sabe? E eu comecei a trabalhar isso em São Paulo. Começar a olhar no espelho e falar, pera, esse é o meu corpo, né? Eu sempre achei lindo o corpo curvilíneo, eu sou bem retinha, né? Meu corpo é retangular. Começar a olhar para o espelho e realmente entender que essa sou eu. Tem coisas que a gente não consegue mudar, né? A gente vem de uma época em que a gente não tinha internet. Exatamente. Então, as referências que a gente tinha de beleza eram as novelas. Eram novelas e revistas. Novelas e revistas. E para quem era antenado em moda, eram só as revistas. Então, a gente não tinha esse conhecimento, né, que a gente tem hoje. Porque a internet também virou uma terra de ninguém, né? Tem as partes boas e as partes ruins. Então, a gente não tinha essa informação. E aí e a gente tem hoje um estereótipo, melhorou muito, mas a gente ainda tem esse estereótipo de beleza, né? Então a gente fica tentando ali, muitas vezes nós tentamos chegar em um ideal de beleza que às vezes é impossível. Então, tem que ser magra, tem que ter traços finos. E às vezes você não vai conseguir, ainda que você emagreça muito, porque a sua ossatura, a sua estrutura corporal, ela é larga. E aí a gente começa a ficar frustrado, porque a gente não consegue chegar naquele ideal de beleza, que não é o nosso. E aí eu começando, né, comecei a trabalhar com produção de imagem, com produção de moda. E aí todo mundo falava, por que você não trabalha com imagem, com consultoria de imagem? Você é tão boa nisso. Embora eu não me vestisse bem, eu sempre tive uma percepção. Então, não era por falta de conhecimento. Era realmente por falta de auto-amor, não me importava com isso, né? Mas eu acho que a principal questão, quando a gente tem esse problema de imagem, é a autoimagem, quando a gente não gosta do que a gente vê. E aí, comecei a trabalhar com imagem pessoal. E aí, fui fazer um curso de consultoria, né? Fui fazer alguns cursos na área de consultoria. E aí, eu percebi o quanto era importante a minha imagem. Então, eu fiquei um tempo off, trabalhei, reestruturei, falei, poxa, como que eu vou... Eu sou o meu próprio produto, né? Então, eu preciso mudar a minha imagem. E aí, comecei esse processo, assim. E foi muito engraçado como que a percepção das pessoas mudaram ao meu respeito. Porque eu sempre falei muito... Sempre dei muitas dicas, sempre ajudei, né? Sempre falava, às vezes, até mesmo em rede social. Quando eu mudei a minha imagem, as pessoas falaram comigo. Eu tive vários feedbacks do tipo, nossa, você sempre falou isso, mas agora eu consigo enxergar isso em você. Então, isso é muito, muito importante, Você virou sua vitrine, né? Total. E a gente tem foto, né? Eu tenho até alguns posts no Instagram que falam sobre isso. O antes e o depois. Sim. Como que isso impacta? Sim. E é realmente muito impactante. Quem me conhece há muito tempo fala, nossa, é uma outra pessoa. Água pro vinho, né? Total. E eu quero voltar nesse ponto que você falou, né? A gente conversa muito disso, da gente parecer ser bom. Mas aí quero voltar um ponto nisso, porque eu acho que a gente precisa parecer ser bom quando a gente é bom mesmo. Sim. Porque a gente vê muita gente, inclusive eu estava fazendo um curso numa academia de conselho consultivo, e eu tive uma discussão com uma moça sobre isso. E ela falava, eu sou muito boa, e as pessoas que estão lá conseguindo fazer posts bonitos, vestir-se bem, maquiagem, não sei o que, elas não são boas. Eu falei, é aí que é o ponto, você não consegue sair do lugar porque você é boa, porque você não entendeu o que essas pessoas entenderam. Elas mesmo, sem a competência daquele trabalho, elas estão se posicionando de acordo. Então, pessoas que já são boas, como você era e é muito excelente, inclusive a gente trabalha junto para várias empresas, né? Precisou entender também que a imagem ela é importante. A forma como a gente coloca um post na rede social, como a gente se porta num evento, a gente se veste, tudo tem a ver com como as pessoas nos enxergam. Tudo e é aí vem, exatamente, tudo comunica. O livro do nosso querido Rafa lá da Árvore, né? E vamos falar de autoconhecimento? Por que ela é importante? Não adianta uma consultora de imagem vir e falar, Ju, sua cartela é outono, você tem essa gama de cores e você quer ser uma advogada, por exemplo, use terninhos. Funciona. Então, vamos lá, né? Você falou que você ia voltar num ponto que era a questão de ser bom, né? Então, assim, a gente precisa ser bom. Eu acho que hoje, com a questão da internet, todo mundo virou perito em tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado até com as pessoas que a gente pesquisa, que a gente procura na internet, porque tem muita coisa errada. E, às vezes, a culpa nem é da pessoa. A pessoa aprendeu aquilo ali de forma errada, né? Então, claro que a gente precisa ser bom para as pessoas valorizarem o nosso trabalho, né? Entender a nossa competência ali
na nossa imagem, mas só a imagem não sustenta. Com o tempo, se você não for bom, aquilo vai cair por terra. Mas também não adianta você ser muito bom e ficar, às vezes, anos e anos numa empresa e você não consegue ser promovido porque a sua imagem não comunica aquilo. Até para você lidar com o cliente, né? Inclusive, a gente tem pessoas conhecidas que passam por isso, né? Sim. Mas como a pessoa é boa e a outra do lado é promovida porque ela talvez tenha uma postura e uma forma de vestir. Gente, muito cuidado quando a gente está falando isso, porque parece que a gente está querendo colocar todo mundo dentro de uma caixinha e não é isso. É entender que a gente vive num mundo da comunicação, como a gente já falou, um mundo imagético e a gente precisa entender que imagem impacta de qualquer forma. Né? E a imagem vai além da roupa, né? Exatamente. Então, assim, a minha postura é entender que se eu vou numa festa de fim de ano da empresa, eu não posso agir como se eu estivesse no meio dos meus amigos. Por mais que seja uma festa, é uma festa ali da empresa. Corporativa, exatamente. Né? Então, é tudo, a nossa postura, entender a nossa postura em ambientes diferentes. O que acontece? Aquilo que eu falei no início, né? Se a gente ficar tentando o tempo inteiro buscar uma imagem ideal, a gente vai sempre se frustrar, né? Então, o autoconhecimento é importante para eu entender quem eu sou. Né? Enquanto eu fiquei ali tentando parecer com aquelas modelos, com aquelas pessoas ali que eram pra mim o ideal de beleza, eu sempre fiquei frustrada. Então é importante entender que não tem, às vezes não é o problema, às vezes não, né? O problema não é o seu corpo, é a roupa que você tá usando. Então não tem isso de, às vezes a gente, é muito comum a pessoa ter problema com coisas no rosto. Por exemplo, às vezes a pessoa que tem um nariz grande fala, eu não gosto do meu nariz. Eu tenho nariz grande e adoro essa coisa que é super marcante assim no rosto. Que é marcante, fala muito da sua personalidade. Exato. Né? Então, mas a pessoa fala, eu tenho um nariz grande, eu quero mudar. E aí quer colocar um nariz ali muito fino, que não funciona. Exatamente. Então, a gente tem que entender isso, entender quem você é, até para você trabalhar aquilo que você não gosta de forma que seja pertinente. Porque se eu não gosto do meu nariz e quero afinar ele, eu vou afinar de uma forma que fique proporcional ao meu rosto. Sabe o que eu tô lembrando aqui, que nem tá na minha pauta? Perfil comportamental tem tudo a ver com isso, né? As pessoas não entendem que uma testa maior é sobre pessoas que se comportam de determinada maneira, narizes maiores, formato de rosto, tudo tem a ver com o que a gente é de fato, como ser humano, né? Então, não só nossa estrutura. Sim, total. Então, a questão é essa. Quando a gente vai falar de autoconhecimento, é entender que os traços do meu rosto, eles falam muito da minha personalidade. É entender que, às vezes, eu quero atingir um determinado tipo de corpo que eu nunca vou conseguir, vou ficar frustrada. Por quê? Porque a minha estrutura corporal não é aquela. Então, é entender que a gente falou de coloração pessoal, né? Você citou aí que tava em alta recentemente muito cabelo ruivo, né? E não é para todo mundo que vai funcionar. Exatamente. Então, fica linda a Marina Rui Barbosa, mas aquilo ali é natural dela. Ela tem uma cartela de primavera. Se eu, por exemplo, coloco, não vai funcionar. Então, o autoconhecimento é importante por isso. Entender o que me valoriza. Porque o que eu falo é o seguinte, na consultoria, hoje a gente vê muito isso na internet, né? A questão de limitação. E, na verdade, o autoconhecimento é para te libertar, não para te limitar. Então, quando você faz a sua cartela de cores, não é quais cores você pode usar. É sobre você usar todas as cores de forma assertiva. Porque se tem uma cor que não me favorece, eu vou usar aquilo ali com a intenção. De outra forma. Exatamente. O que é importante a gente respeitar, por exemplo, na coloração pessoal? Cabelo. Né? Cabelo é importante porque isso é moldura do rosto. Então, entender se o loiro que eu vou usar ele é mais frio, ele é mais quente. Né? Entender o meu contraste pessoal. Mas não é sobre limitação, porque senão você fica muito preso ali dentro exatamente o que você falou antes. A gente coloca a pessoa dentro de uma caixinha, né? E a ideia não é essa, a ideia é você ser você. E aí eu trabalho na questão de perfil comportamental. Por quê? Porque o nosso estilo ele tem muito a ver com a nossa personalidade, com quem nós somos. E ao longo da nossa vida, a gente muda muito o nosso estilo, mas ele sempre vai estar dentro dos nossos perfis comportamentais. Exatamente. Então, entender quem a gente é, né? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas falarem, ai, Ju, adoro as suas roupas, acho que você se veste super bem. Mas você se veste de você mesma, você sabe quem você é. E isso é muito importante. Quando a gente se conhece, a gente vai usar... A gente muda tudo. A gente vai usar aquilo que faz sentido. Então, tudo que você veste fica bom, mas é porque você veste coisas que te representam, né? Então, isso é muito importante. E não é aleatório, né? A gente tem que lembrar que isso é intencional o tempo inteiro, né? Qual tipo de cliente que você vai, onde você trabalha, o que você faz, né? Tem tudo a ver com o que a gente precisa vestir naquele momento. Né? A gente estava falando aqui antes, inclusive, gente, estamos tomando café, não é vinho. Né? Não estamos no restaurante hoje, Café da 80. E falando sobre isso, assim, como uma personal training vai numa entrevista de emprego e como uma advogada, uma contadora precisa ir. Exatamente, porque antigamente a gente tinha aquela ideia, né, de calça jeans escura, camisa social branca. Social branca, exato, bolsa preta. Depende
Qual área você está buscando? Porque dependendo da forma que você não vai ser contratado. Se o trabalho, por exemplo, incomoda, eu preciso transmitir aquilo ali dentro da minha imagem. Se eu sou advogada, eu preciso transmitir seriedade. Se eu sou uma psicóloga, eu já preciso transmitir acessibilidade. Então, a forma que eu vou me vestir para uma entrevista de emprego vai depender do cargo. Então, entender o que eu quero comunicar, né? A gente entender o que a gente busca comunicar ali, porque é o que você falou. Nós estamos o tempo inteiro comunicando. E é importante a gente trazer intenção para o vestir. Seja na cartela de cores, seja no formato, né, das linhas e formas, porque primeiro são as linhas e formas, depois as cores, na nossa comunicação. Entender o ambiente, a adequação. Você não vai para uma academia com vestido de festa. E também não deve ir para um casamento com uma roupa de academia. Não vai pra igreja né? de biquíni e é isso que a gente tem que pensar. É adequação, né? Então, a gente falava até de velório, né? Exato. Gente, existe dress code pro velório. Usar preto não é uma bobeira, né? Sim. Respeito, né? Em sinal daquelas pessoas que estão de luto ali. Então, tudo comunica, né? Se a gente vai num velório de floral, quer falar, olha, estou feliz com o que está acontecendo. Exatamente, ali, né? Eu vejo muito isso em casamento e festas também, né? Que deveriam ter um traje mais social. E as pessoas, elas não têm esse cuidado. Então, já vi muito. A pessoa ir, por exemplo, de calça jeans num casamento que tinha o dress code, que era ali, passeio completo. Que é até o esporte fino, até tem um pouco de problema com ele, porque as pessoas sempre acham que esporte fino é de calça jeans esporte. E camisa social. Exatamente. E não é, né? A ideia não é essa. Então, no casamento, o dress code lá era passeio completo. E a menina tava de calça jeans e com uma blusa de tricô. Então, assim, é uma falta de respeito até com os noivos, porque se eles colocam um dress code ali, é porque eles querem que você se vista daquela forma. Sim. E teve todo um gasto, pensaram numa festa, Sim. numa estrutura, né? Exatamente. Num formato. Então, é muito importante a gente entender o dress code e respeitar, principalmente quando ele é nos dito, né? Então... Mas existe uma linha também das pessoas que defendem de vista-se do que você quiser. Né? Mas quando a gente escolhe isso, inclusive teve uma menina que eu assisti esses dias que falava isso, eu vou de tênis no casamento sim, porque é muito confortável, mas ela colocava um vestido bonito e um all-star. Eu acho que tudo depende, né? Tem situações que eu tô com o joelho torcido, não consigo calçar nada, mas ainda cabe uma sapatilha, não cabe? No lugar de um tênis, assim, porque a gente tem que pensar que não é só sobre a gente. Sobre casamento, um evento, você está indo honrar outra pessoa. E por que eu vou vestir contra aquilo que aquela pessoa disse? A não ser que ela fale, vá do que quiser. No meu casamento foi assim, não sei se você lembra. Qual que é o traje? Vá do que você quiser. Né? Então, e as pessoas estavam do jeito que elas queriam mesmo, porque foi uma festa de manhã e eu queria essa liberdade. Mas tem gente que faz muita questão. Eu mesmo sou uma pessoa, quando eu casar... Eu já tenho até o vestido. Engraçado que no seu casamento, por exemplo, foi de manhã e eu fiquei super preocupada. Ter esse cuidado é muito importante com tudo. Justamente, eu posso me vestir do que eu quiser? Eu posso, entendendo que a minha imagem vai impactar a forma que eu estou comunicando. Então, eu posso, por exemplo, eu não preciso ir num casamento com um vestido todo pomposo. Eu posso estar com um vestido mais simples, algo que me represente, mas ainda assim está dentro, né, ali, Exato, da ocasião, da linguagem ali. Então, é possível você fazer isso de uma forma, então, às vezes, você não vai estar de vestido, mas você pode colocar uma pantalona ali, uma blusa bonita, né, ou às vezes um macacão, desde que faça sentido ali, né, tecido, modelagem, enfim. Então, você consegue adequar. Tudo é adequação. Na vida, a gente trabalha com adequação. A adequação, ela é extremamente importante. E intencionalidade também, né? Totalmente. Agora, eu queria voltar no ponto lá atrás, que você passou por ele assim, que é o da consultoria mesmo. Mas antes, gente, eu sei que esse assunto é polêmico, né? Pode ter gente que discorda totalmente e que acha que de branco no velório tá tudo bem. E tá tudo bem, cada um pensa o que quiser. Mas por que procura uma consultoria? E quando é a hora de pedir? E o que é? Me conta tudo. Então, vamos lá, né? Já que você falou a questão de você tá tudo bem, eu posso ir de branco no velório, tá tudo bem? A palavra já diz, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, Exatamente. A gente precisa ter esse cuidado, né? De entender. O que a consultoria de imagem ela faz? Ou pelo menos deveria fazer, né? Porque hoje a gente vê muito a questão de colocar realmente a pessoa dentro de uma caixinha ali. Você quer trabalhar no ambiente corporativo, tem que usar blazer, sabe? E não necessariamente. Dependendo do seu perfil comportamental, você vai se fantasiar. E você não consegue sustentar aquilo. Porque o importante é você trazer... Se vestir de você mesmo. Se vestir de você mesmo e trazer ali a linguagem adequada para aquele ambiente e você transmitir o que você deseja. Então, a consultoria é um projeto, é um processo, né, de autoconhecimento em que você vai entender quem você é, o seu tipo de corpo, o seu estilo, a sua cartela de cores, entender o que as linhas e formas comunicam. Então, você vai... É um processo, uma imersão mesmo. Né? E eu acho que, antes de mais nada, é um processo de autoamor, de autocuidado, sabe?
Porque uma coisa que eu sempre falo com as minhas clientes, todo dia eu peço o look do dia, né, no início, assim, pra eu entender onde a pessoa tá errando e pra ela começar a ter o hábito de se olhar no espelho. Porque às vezes a pessoa tá insatisfeita com a imagem dela e ela não gosta nem de olhar no espelho. Exato. Né? E... Você já passou por clientes que não tinham nem espelho? Porque eu já tive amigas assim, Ju, me ensina. E eu ia lá, montava lookinhos, isso mais nova. Só que na casa da pessoa não tinha mesmo espelho dos pés à cabeça. Então, você cria um look mental que não funciona, porque você não tem esse hábito de se olhar. Ou, às vezes, não tem essa estrutura de se olhar. Você já deve ter pegado muitos clientes assim. A questão é que, às vezes, a pessoa, às vezes, não de corpo inteiro, mas meio corpo, porque, principalmente a mulher, a gente tem muito uma... Hoje já mudou muito isso, mas ainda existe muito essa coisa da magreza, né? Tem que ser magra. Então, se a mulher engorda, ela fica infeliz, insatisfeita. Já tive cliente, por exemplo, de falar comigo assim, eu vou fazer depois que eu emagrecer. Ou então... sei lá, veste 44 e quer vestir 42. E às vezes acaba comprando uma roupa porque entrar é diferente de servir. Né? Não é porque entrou é que serviu. Então, não importa se você vai vestir 48 mas se ficou bom no seu corpo, tá lindo. É isso que a gente tem que fazer. Então, às vezes, a gente vai tentando adequar uma roupa que ficou linda ali na Marina Rui Barbosa e que no seu corpo não vai funcionar. Tem coisa que a Marina usa que no meu não vai funcionar. Né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Viva a diversidade de estilo, de pessoas. Então, essa questão do autoconhecimento ela é importante. Então, a consultoria deve ser para isso. E você trazer consciência para o vestir. Né? Você se vestir de forma intencional. Porque a gente vai fazer isso. Vai entender quem você é, o seu formato de corpo, o seu estilo, a sua personalidade, alinhado com aquilo que você deseja transmitir. Né? Então, entendendo também que o fato de eu estar na praia, ou de eu estar numa academia, ou no ambiente corporativo, sou eu em todos esses ambientes. Então, é importante... que a minha comunicação, eu seja eu mesma, né? Seja adequada. Então, não é porque eu estou num ambiente de trabalho e eu vou jantar que eu tenho que mudar isso. Então, quando eu me conheço, eu vou me vestir de mim mesma em situações diferentes. Então, isso vai impactar até na roupa que você vai para academia. Então, a ideia da consultoria, ela é essa, de autoconhecimento e de começar a trazer consciência para o vestir. Porque aí você vai se vestir de forma intencional, entendendo o que funciona e o que não funciona. E a questão de limitar é muito importante. Né? Não é sobre... Claro que existem, né? Tipos de roupa que funcionam para determinados tipos de corpo. Isso acontece. Não quer dizer que você não pode usar. Porque para tudo existe um truque de estilo. Então, se você gosta muito de alguma coisa, pode ter certeza que existe uma forma de usar aquilo ali. Então, baixinho não pode usar midi, depende do comprimento do midi. A pessoa que tem muito seio não pode usar gola alta. Joga um colar alongado ali. Então, para tudo tem um truque de estilo. E é isso importante. Quando a gente entende, a gente faz esse processo de consultoria, eu entendo que me valoriza a usar truques de estilo, a trazer essa consciência, né? Eu já falei aqui que isso, eu acho que é isso, é trazer consciência para o vestir. Eu adoro esse conceito. Fazer isso de forma intencional. E hoje você fez isso muito bem aqui no figurino, né? E escolheu esse look aqui que é mais alto. E qual que foi a sua técnica aqui de truque? Por exemplo, a Juliane tem um pescoço mais curtinho, então a gente traz um brinco linear. Rosto muito redondo. A gente traz um brinco linear para compensar, né, a questão de fechar da gola o colo. Muito fechada, do rosto mais arredondado, da questão do pescoço curto. Então, para tudo tem solução. Para tudo tem solução. A questão é trazer isso intencional. Então, é o que eu falo, gente, conhecimento, ele tem que ser libertador. Ele precisa. E eu já me vesti muito mal, né? E roupas que não eram adequadas, justamente por isso. Porque eu queria, antigamente, com a questão das novelas, a gente vestia o que estava em alta. A gente não tinha onde opções, pesquisar. É verdade. E aí, o que funciona ali, sei lá, para uma atriz X... Pra Sandy, pra né? mim. Sandy, né? Funciona pra Sandy, não vai funcionar pros meros mortais, né? Exatamente. Então, para outras pessoas também. Então... geralmente uma pessoa que se veste muito bem, às vezes ela até tem um stylist ali, alguém por trás, o stylist vai escolher peças que valorizam aquela pessoa, né? Então, quando a gente traz esse autoconhecimento, você vai fazer isso. Porque a ideia da consultoria é você aprender e ser autossuficiente. Claro que, né, dentro da consultoria, geralmente, consultores de imagem, assim como eu, você tem um tempo ali depois da consultoria para você tirar dúvidas, que a gente vai auxiliando e tudo. Mas a ideia é... Claro que você pode me contratar para fazer personal shopper, toda vez que você vai fazer compras. Mas a ideia é que você seja... Capacitado, exatamente. Então, a sua roupa... conhecimento sempre. Sim, a sua roupa vai acabar, a moda vai mudar. Então, a gente entende que você vai aprender. Então, por exemplo, no personal shopper, como que geralmente eu faço, pelo menos, né? Que é a parte de fazer compras. Eu vou escolhendo a roupa para a pessoa, deixa a pessoa escolher algumas peças, e na hora de montar ali no provador, eu vou explicando para a pessoa por que aquilo ali não funciona. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu amei essa roupa. Eu falo, tudo bem, vamos levar. Mas ficou estranho no meu corpo.
Então eu falo, tá estranho, por quê? Por causa desse ombro, por causa da altura, às vezes, de uma terceira peça. Do tecido, tudo influencia, né? Então a pessoa vai aprendendo, porque a ideia é essa, é você aprender como se vestir. E fazer isso, mudar o seu olhar mesmo na hora de comprar, porque todo mundo, a maior parte das pessoas, e eu já fui essa pessoa, né? Tem muita roupa no guarda-roupa e fala, não tem nada pra vestir. Né? Então, ou então comprar roupa ali que achou linda, depois não consegue usar. Então, quando você tem uma roupa que você não consegue usar, geralmente são uma das 3 situações. Não está na sua cartela de cores, e você veste, não se sente bem. Se você não souber realmente compensar aquilo ali, às vezes vai te dar aquele aspecto mesmo mais doente, cansado. Ou não funciona pro seu biotipo, segunda forma, né? E aí você veste, você acha que não tá bonito, e realmente não tá valorizando ali você. Não tá no seu tamanho também, né? Ou não tá no seu tamanho. É o estilo, formato de corpo, ou não faz parte do seu estilo isso. Questão de cartela de cores, formato de corpo ou estilo. Você compra uma roupa ali que não tem nada a ver com você, não te representa. Eu falo muito isso do romântico, né? Às vezes a pessoa tem muita roupa romântica no guarda-roupa e não tem nada de romântico nela. Então ela veste, fica muito menininha e ela fala, nossa, não gostei dessa roupa. As pessoas me veem como menina, né? Olha, minha imagem. E é isso, a roupa que você tá usando. Então é muito comum. Já tive muita cliente que tem um monte de roupa no guarda-roupa e não consegue usar. Queria pegar esse gancho da cliente pra gente fazer essa última pergunta aqui, que é quando entender que é hora de pedir ajuda. E você já teve várias clientes, inclusive que eu conheço, que tem essa coisa da pós-maternidade também, que não se reconhece mais e precisa de socorro. Tem essa questão de, caramba, eu sou muito boa, eu entendo, meu chefe me dá feedback legal, mas eu não consigo ser promovida. E aí chega, é um momento, não é? Na hora que dá um estalo na cabeça, como que a mulher que está assistindo a gente fala assim, preciso de ajuda para me autoconhecer? Porque muitas vezes a gente não consegue sair do lugar, né? Sozinha é quase impossível. Não consegue, porque assim, você precisa realmente de alguém para te direcionar. Porque é um conhecimento que ele é muito técnico. Depois, né, a gente até viveu essa experiência, às vezes você falava comigo, você não gosta dessa roupa, eu falava, você não gosta disso por causa disso e disso. Então, e mesmo com os meus apegos, meses depois eu falava, realmente, não vou usar nunca, não funciona. Então assim, aí você fala, eu não gosto, por exemplo, desse blazer. Às vezes você não gosta do blazer pelo tamanho do comprimento dele, que não tá legal. Então, às vezes, são detalhes. Eu acho que quando você chega nesse momento, que você não se reconhece, que você não consegue sair do lugar, que algo está acontecendo, é a hora de você falar, epa, algo aqui precisa mudar, algo precisa acontecer, né? E muitas vezes é isso. É a questão de realmente fazer a sua parte, porque também não adianta eu chegar para você e falar assim, Juliane, não gosto dessa sua maquiagem, ou essa maquiagem não tá legal, um exemplo. Se você não está aberta a isso, você não vai aceitar. Bom, exatamente. Né? Ô, Juliane, eu não gostei do seu brinco. Esse brinco não funciona pro seu rosto. Ou essa roupa Tudo tem que ter um porquê, né? Tem que ter uma explicação. Sim, então você tem que estar aberta para isso. Então não é só sobre chegar e falar, olha, o que funciona, o que não funciona. Você tem que querer, você tem que ter o primeiro passo. Porque senão eu vou falar ali e você vai ignorar. Já aconteceu, por exemplo, que eu faço muita produção e styling. De dar dica pra pessoa e falar, olha, isso aqui não funciona pra você, pelo seu tamanho e tudo. E a pessoa passar um pouquinho, a pessoa vai posta no Instagram exatamente aquilo que eu falei com ela, que não era pra ela fazer, assim, que não funciona. Então, tem que querer, sabe? Tem que vir o primeiro passo, porque quando eu viro e falo assim, olha, hoje, Ju, a sua maquiagem, ela tá toda trabalhada na sua cartela de cores, né? A gente escolheu o brinco pra alongar o seu pescoço, o seu vestido tá na cartela de cores. Então, você hoje tem esse conhecimento e você aceita isso, né? Você está aberta a isso. Porque quando a pessoa também não está aberta, não adianta. Então, por isso que é importante partir da gente. Né? Eu acho que quando a gente chega nesse momento, eu, por exemplo, fiquei estagnado por muito tempo. Quando você chega nesse momento que você fica estagnado ali, algo tem que mudar. E muitas das vezes é a nossa imagem e a gente não tem essa percepção. Eu acho que hoje, com as mídias sociais, a gente consegue ver isso muito mais. Né? Antigamente, acho que pra gente, para as pessoas, de modo geral, era muito mais difícil entender isso. Então, eu acho que com as redes sociais hoje fica mais fácil. Mas é isso, eu acho que é o momento de você virar e falar, olha, algo não está acontecendo. E aí, o que é isso, sabe? O que eu faço agora? Porque a gente tem esse discurso também de falar, se a gente está doente, procura médico. Se quer emagrecer, procura o Nutri. Exatamente. Se quer, né? E aí, por que para moda a gente não precisa de um profissional? Exatamente isso. Por exemplo, é mudar o olhar mesmo. Eu acho que dentro da consultoria, você muda o seu olhar, né? O seu olhar, é o que eu falei na hora do personal shopper, assim. Você mudar o seu olhar na hora de vestir, entender que uma roupa ela é bonita, não é porque ela é bonita, ela é pra você. Não é porque o ruivo tá em alta e é lindo, eu tenho que usar. É quase que uma consultoria psicológica, você pensa isso também? Sim. Porque a gente transforma as mulheres de dentro para fora mesmo. Exatamente, né? De dentro para fora. E é ter esse olhar realmente
pra quem você é. Entender que, olha, eu sou linda do jeito que eu sou, eu só preciso valorizar os meus pontos fortes. E se eu tenho algum ponto fraco, eu vou disfarçar. Então, independente do que você vai fazer, é isso. É sempre trazer... Eu sempre boto nessa tecla, né? Que é a consciência do vestir sempre, assim, pra tudo. Pra questão de cabelo, a forma de maquiagem. Quem nunca passou por uma maquiagem, que você vai lá e paga um profissional pra fazer. E a maquiagem profissional é ótimo. Exatamente. A maquiagem fica linda, mas na hora que você olha, você fala... Não, nossa, eu odiei essa maquiagem. E a maquiagem, às vezes, tá perfeita. Mas é por quê? Porque o profissional que não conhece ali, ou não te conhece, então não tem noção de visagismo, às vezes ele vai fazer uma maquiagem que, ao invés de te valorizar, vai desvalorizar. Sim. E se você se conhece, você consegue orientar. Sim. Olha, eu tenho tom de pele frio ou quente, né? O que fica bom é isso. Coisa. Exatamente. Vai platinar o cabelo, vai colocar o cabelo loiro ali. Qual o tom de louro? É mais frio, é mais quente. Então, é muito sobre isso, assim, sabe? De entender. Eu tenho muito esse conhecimento hoje, de... Eu olho uma roupa e falo... E eu trabalho com isso, né? Até como estilista também. Eu olho e às vezes eu falo, nossa, não tem nada a ver comigo. Usaria? Não. Mas eu consigo ver beleza naquilo, entender que é lindo. Pro outro, não é pra mim. Exatamente. Né? Então, eu acho que é isso, assim. E a gente, como mulher por também... esses processos, né? Sim, tem que parar de julgar as outras mulheres, né? Não é porque você tá aí de terninho, que você gosta muito, de blazer, na verdade, né? Faz parte da sua comunicação, que eu tenho que usar também, né? E aí você olha pra mim muito dramática, você fala, gente, eu jamais usaria esse vestido cheio de ponta, cheio de pluma. Mas na Ju fica legal, né? Olhar para outra mulher com a beleza dela, com generosidade, né? E ter esse cuidado também, né? Porque você não sabe o que a pessoa tá passando na vida dela, Sim. assim. E aí, falando de atrito, vamos jogar já passou o tempo todo na nossa conversa. E aí eu queria que a gente voltasse lá naquela dica do filme, que é um filme ótimo, que todo mundo já assistiu, mas talvez não com esse olhar. Trazer pro olhar da moda, né? Que pra mim, O Diabo Veste Prada é, assim, excelente. Porque ele mostra exatamente isso, a importância da imagem no ambiente corporativo. E para a vida, né? A gente tem ali uma personagem que nunca se importou com a imagem, ela vai trabalhar numa revista, né, de moda, e chega ali uma imagem totalmente inadequada pro ambiente de trabalho. E pro dia a dia dela tava ótimo, pro namorado dela tava incrível. Mas para as pessoas, pra ela se adaptar ao ambiente do ambiente não estava legal. E aí quando ela muda aquilo, ela muda a percepção dela e ela entende que não é sobre ela estar no salto. Então, mesmo quando ela sai da empresa ali, né, e ela vai viver a vida dela, ela muda o olhar dela, entende que aquilo ali é sobre a vida. A imagem dela impacta. Então, eu acho que é um filme que todo mundo deveria ver com esse olhar de como a imagem ela é importante e como muda. E como a moda é importante também. Exatamente. Né? Porque a moda ela é um reflexo da nossa sociedade, né? Exato. No momento que a gente está vivendo. Exato. Então, e ela vai impactar em tudo, mesmo que você ache que não. Né? Até a cor da que você escolhe, às vezes, para sua casa, que está em alta ali. Passou por alguém da moda antes de chegar na sua casa. E o livro? O que você sugere pra gente? Eu gosto muito, eu acho que como a gente está falando aqui de imagem, mas a imagem vai além da roupa, vai além, né, do vestir. Eu acho que eu gosto muito daquele Alô Chique, da Glória Calil. Glorinha. Porque o que acontece? Ele fala muito sobre comportamento. A gente entender que a adequação, né? A adequação de entender como que eu vou me portar nos lugares que às vezes parece óbvio. Você lê ali e fala, isso é óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito. Ah, adoro, minha frase preferida. O óbvio precisa ser dito, porque às vezes a gente faz de formas... Às vezes a gente nem percebe aquilo. Então, eu acho que, é claro, é importante olhar a imagem, é importante a gente entender, mas também o nosso comportamento. Como que a gente está se comportando ali no meio que nós estamos inseridos. Em qualquer meio, corporativo ou familiar, ou num casamento, né? Numa recepção. Exatamente. E pensando muito hoje no profissional, né? Porque hoje eu acho que é muito isso. A gente tem essa percepção de vida profissional, do corporativo, como é importante a gente estar adequado à nossa imagem, adequada e o nosso comportamento também, né? Adequado à nossa profissão. É importante eu mostrar isso até para as pessoas que estão ali me contratando, ou que estão... Servir de exemplo mesmo para as pessoas do meio. Muito bom. Amei nossa conversa. Separei Me fala aquele versículo do Coração Alegre, que a gente começou falando sobre ele e nem gravamos sobre isso. Que o autoconhecimento é sobre isso, impacta lá na Bíblia, né? Sim, a palavra fala, né, que o coração alegre formoseia o rosto. E pela tristeza da alma ele se abate. Então, isso é muito importante. Porque quando a gente está feliz, quando a gente está bem com a nossa imagem, isso vai transparecer no nosso rosto. Né? Quando a pessoa ela fica muito triste, a tendência é ir caindo. Então, a boca vai ficando mais caído, o olho vai ficando mais caído. Vai entristecendo, né? E eu separei um aqui, coincidentemente, que é o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Muito obrigada por vir. Tenho presentes da 80. Eba! Oba!
Vamos ver se eu não esbarro no microfone, meninos. Um mimo pra você, da nossa patrocinadora, você sabe, né? Já conhece. Adoro 80. Gente, agora vamos ver se eu lembro de todas as coisas que eu tenho que fazer aqui. Tenho que agradecer todos os parceiros, amigos que estão aqui por trás dessas câmeras e estiveram na produção do programa e estão hoje aqui presentes. A primeira delas já vem aqui com Yáscara, que é a nossa figurinista. E a loja Tune, nossa parceira também com esse vestido maravilhoso. Quero agradecer ao Átila, que fez essa make incrível. A 80 Café, pelo cafezinho que a gente está bebendo aqui e pelos mimos. E por esse time todo da Lupe aqui. Obrigada. Obrigada por todo mundo que ajudou isso aqui. Criar um formato, criar uma forma. Eu sou muito grata a todos vocês. Lupe Vídeo arrebenta mesmo. E aí, me mandaram dizer isso aqui, que eu sou péssima em fazer isso, mas seguir a gente nas redes sociais, em todas as plataformas de áudio e vídeo, é isso? No Instagram, deliberado.podcast. Então curte, compartilha, comenta, sugere também, quer que a Yáscara volte aqui com outros temas, a gente traz ela de volta. E o meu muito obrigada a vocês e até o próximo podcast. Tchau!